necessário o microfone, os irmãos conseguem me ouvir bem, né? Aqui fico mais próximo dos irmãos. E o pastor já começa nos dando mais uma grande responsabilidade, né? Quando ele fala que a gente tem que se dedicar um pouco mais a ouvir a palavra do Senhor. Então já te impõe um pouco mais de responsabilidade em transmitir a palavra do Senhor, para que nós possamos também, além de aprender, colocarmos em prática, prestar mais atenção na palavra do Senhor. E não é fácil, né? Pregar para pastor e futuros teólogos Lares, São Rodrigo, e a nossa responsabilidade só aumenta. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, a palavra do Senhor está lá no livro de Atos, no capítulo 8, verso 26 até o 39. E nós vamos orar mais uma vez. Querido Deus, eterno e poderoso Pai, como falei anteriormente, Senhor, a responsabilidade não foi simplesmente dada pelo pastor, mas eu creio, Senhor, que o Senhor instruiu, e eu creio também que o Senhor me capacitou, Pai, quando eu pedi para que o Senhor me instruísse na Tua palavra, me mostrasse, e que se fosse necessário o Senhor me incomodasse à madrugada, que eu levantaria, Senhor, e colocaria em prática, e o Senhor assim o fez. Eu te louvo, eu te agradeço, porque eu creio que a Tua palavra primeiro falou e falará ao meu coração. E como consequência, nessa noite eu quero também ser bênção para a Tua igreja. Quero abençoar a Tua igreja aqui presente, Senhor. E quero ser bênção para a Tua igreja que nesse momento está dentro dos seus lares, ó Pai querido, que poderá ter oportunidade também de acompanhar a mesma palavra que o Senhor direcionou ao meu coração e ao coração da Tua igreja aqui, aos seus corações. Pai, que o Teu Espírito Santo desça sobre as nossas vidas, que possamos ser bênção nessa noite e entender o propósito do Senhor através da Tua palavra e colocarmos em prática nas nossas vidas, não só hoje, mas diariamente, Pai. É o meu desejo e eu torno também desejo da Tua igreja nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Palavra do Senhor, acharam? Amém? No livro de Atos, no capítulo 8, verso 26 e diante, nos diz assim: Felipe e o eunuco, é o título dessa leitura. Um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: Dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Cândace, rainha dos egípcios, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: Aproxima-te desse carro, acompanha-o. Correndo, Felipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes tu o que lês? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça, que ele pudera descrever a geração, porque da terra sua vida foi tirada. Então o eunuco disse a Felipe: Peço-te que me explique, a que se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe explicou, e começando por esta passagem das Escrituras, anunciou-lhe Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, quem me impede que seja batizado? Felipe respondeu: É lícito, se crês, de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. Não vendo mais o eunuco,
e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Amém? Aleluia. E quando o pastor me deu a responsabilidade da palavra, como eu falei para os irmãos, eu comecei a me questionar: Senhor, a responsabilidade foi dada, e eu não posso dizer não posso mais fugir, né? E aí? Se o Senhor quer que eu realmente fale a tua igreja, o Senhor há de mostrar algo para mim, que fale primeiro ao meu coração, e que eu possa também transmitir à igreja do Senhor. E como eu falei na oração aqui, se o Senhor há de confirmar a mesma palavra, o Senhor vai me incomodar de madrugada, eu vou levantar, eu não vou me negar, porque é difícil, né, irmãos? E mais esse tempinho aí, ó, porque esse tempinho agora que mudou, segundo a meteorologia, sexta-feira, diz que vai cair para 12 graus, 14 e 12 graus. Eu nunca torci tanto para fazer frio. Imagina, o nordestino pedir para fazer frio, né? Eu já estou aqui há quase 20 anos. Por quê, irmão? Vou explicar. Eu estou doido para passar um frio aí, porque eu tenho um casaco que eu comprei tem mais de 4 anos. E até hoje eu não pude inaugurá-lo, porque... também, né, pastor? Estamos juntos aí, pastor. Mais de 4 anos, irmãos. Meu casaco, eu olho para ele lá, já está começando a amarelar no guarda-roupa lá. Já compramos um outro, tiramos ele desse, passamos por outro guarda-roupa novo lá, mas ele continua... Se eu fizer esse frio de 12 graus aí, 14 graus, eu sair com ele na rua, os caras vão falar que eu sou louco. Eu sou louco, esse cara é louco. Eu estou torcendo para que faça um frio, para ver se eu consigo inaugurar esse casaco antes que ele envelheça de vez, porque senão quando eu sair, fala, além de louco, tá dando com um casaco mais velho que... Né, irmãos? Coloca, rasga a manga. Vou ter que fazer alguma coisa, fazer uma regata, alguma coisa desse casaco. Eu preciso inaugurar esse casaco, irmãos. De algum jeito eu preciso inaugurá-lo. E nesse tempinho é difícil de levantar. Mas o bom é que o casaco não sai de moda. E Deus me incomodou. Eu levantei ontem por 2 vezes, que eu já tinha começado, falei, Senhor, está incompleto. Eu sinto que está incompleto o negócio aqui ainda. Eu sinto que o Senhor quer falar comigo, a coisa está incompleta. Eu já fui dormir, orei ao Senhor e falei, olha, eu quero completar. O Senhor pode me incomodar na madrugada, que eu não vou me negar, eu vou levantar e eu vou completar. E por 2 vezes, Deus me levantou e eu fui lá, para dar continuidade, para a coisa não fugir da mente. Eu sentia que era o Espírito Santo de Deus confirmando no meu coração. Levantei lá e fui lá e coloquei no papel, porque se aí ficar só na mente a gente acaba esquecendo, né? A gente vai chegando nos 21, aí a coisa a visão começa a embaçar, né? O cabelo, a barriga começa a pesar um pouco de forma contrária, e a visão não ajuda, aí a memória também vai junto. Mas Deus colocou um tema no meu coração, irmãos, baseado nesse texto, o seguinte: você precisa se posicionar. E eu gostaria de discorrer e compartilhar com os irmãos aquilo que Deus falou no meu coração, baseado nesse texto. Em primeiro lugar, se posicionar. O que a gente pensa, o que vem à nossa mente logo quando a gente pensa em se posicionar? Alguém poderia... Lembre que quarta-feira é um culto de estudo da palavra, é aquele culto que a gente pode, assim como na escola bíblica, discorrer um pouco mais juntos e participar, irmãos, né? Eu creio que se posicionar acerca de uma situação é você dar, vamos dizer assim, colocar o seu pensamento e agir com firmeza diante de uma situação que você precisa realmente não vacilar, né, mas estar firme naquela defender, posição, né? Defender. Ter um posicionamento de tal coisa, seja ele uma razão social, física, material ou espiritual, você firmar naquilo lá e você ter base para defender o seu posicionamento até mesmo, né? E é mais ou menos isso que eu gostaria de discorrer com os irmãos. Em primeiro lugar, irmão, baseado nisso que a gente viu aqui, você precisa se posicionar quanto à ordem dada por Deus. Quantas vezes nós já recebemos uma ordem dada por Deus aqui? Eu creio que todo mundo já recebeu, mas nós já recebemos alguma ordem dada por Deus, não é verdade? O texto diz que a ordem do Senhor veio a quem? Felipe. E que ordem foi essa? Vai, se achega ao carro. Dispõe-te, desce pela estrada deserta lá, caminho de Gaza, e lá tu vai encontrar, o caminho é deserto, mas você vai encontrar com um cidadão lá que precisa ouvir a meu respeito, precisa me conhecer. Então você precisa, primeira coisa a fazer é se posicionar quanto à ordem dada por Deus. E o posicionamento qual que deve ser? Obediência, né? Você precisa ir. Deus disse a Felipe, vai. E quantas das vezes Deus nos tem levantado, Deus nos tem confrontado com as situações no dia a dia, no cotidiano da nossa vida, no nosso trabalho, numa loja, no mercado. Em muitas situações eu creio que Deus tem nos confrontado e nos
como é que eu posso colocar, nos desafiado a nos posicionar diante de alguma situação, nesse sentido que Deus diz, vai, mostra o que eu estou pedindo para que você faça, para com esta vida, para com essa situação, para com aquele lugar. Então somente Filipe, ele fez o quê? Foi ou não foi? O que os irmãos acham? Foi ou não foi? Não foi, né? Ele foi, né? Simplesmente ele obedeceu, ele se posicionou em obediência à vontade de Deus. E ele foi. É o que Deus tão somente deseja de mim e de você nessa noite, irmãos. Que nós tenhamos uma posição definida. Eu preciso defender o Deus que eu sirvo. Deus diz, vai. E você tem que dizer, Senhor, eis-me aqui. Como o profeta disse, envia-me a mim. Me coloco à tua disposição. É o que nós devemos ser nessa noite confrontados, a dizermos para Deus, Senhor, eu me coloco na tua disposição. Eu quero te obedecer. É fácil, irmãos? Não é, porque as dificuldades ao nosso redor são tamanhas, né? O inimigo começa a cutucar daqui, começa a cutucar dali, começa a colocar situações que talvez tem para tentar desviar sua mente, sua visão, seu foco, e Deus diz, filho, se posiciona diante da minha vontade, se coloca na minha dependência, me obedece, porque no final da obediência, fruto você recebe, você receberá o fruto. Em primeiro lugar, você precisa se posicionar diante da vontade, da ordem, dada por Deus. Deus deu uma ordem através do anjo, quando o anjo veio até ele e disse, olha, levanta-te, dispõe-te do que você está fazendo. Eu não sei exatamente o que Filipe estava fazendo naquele momento, mas eu creio que ao mesmo tempo, por ser servo do Senhor, estaria de alguma forma com a sua própria vida, já cultuando a Deus, exaltando a Deus, e Deus diz, olha, não se limita simplesmente a isso não, eu quero que agora você saia da sua zona de conforto, vai até a faixa de Gaza, desce aquele caminho deserto, porque no caminho há alguém que precisa testificar do que ele está lendo, testificar daquilo que eu represento na vida dele, daquilo que eu sou e quero ser na vida dele. Vai, obedece. E ele obedeceu, como posicionamento dele de obediência, ele obedeceu a ordem dada por Deus. Isso no versículo de número 26, o iniciozinho da primeira parte do versículo. Segundo lugar, irmão, você precisa se posicionar a uma direção. A parte B do versículo, ela nos diz o seguinte, perdão, deixa eu achar aqui. A parte B do versículo, ele para aqui. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Perdão, já vai começar aqui dizendo, dispõe-te, início, acho que eu acabei confundindo aqui, mas a Gaza. Este se acha deserto, ele foi, se levantou e foi. Foi aonde, irmãos? Você precisa se posicionar a uma direção. Deus deu a direção para ele. A direção era ao caminho deserto, a faixa de Gaza, para ali ter um encontro com aquele homem que Deus queria, tão somente que ele entendesse o que ele estava lendo, testificar do que ele estava fazendo. E muitas das vezes nós precisamos ter uma direção. Qual tem sido a sua direção? É algo para a gente pensar nessa noite. Deus deu uma direção para aquele homem, para Filipe. E eu creio que no decorrer dos dias, no decorrer dos momentos, Deus a cada dia também tem nos dado direção. A gente não faz nada simplesmente porque acha assim, não, é mais um dia na minha vida, eu tenho que levantar, tomar um café da manhã, fazer um café, quem faz, eu faço, não sei quantos aqui fazem café da manhã, e ter a sua rotina, trabalhar, voltar. Não. Por quê? Porque tudo tem um direcionamento, seja ele pela sua vida material, pelo seu trabalho, pela sua vida física, mas acima de tudo, pela sua vida espiritual. Deus tão somente deseja que nós tenhamos uma direção. Quando você se posiciona, você entende que você precisa ser direcionado a algo, em algum lugar, e a fazer alguma coisa. Deus desejou na vida de Filipe naquele instante que ele se posicionasse em direção à cidade, à faixa de Gaza, ali onde aquele eunuco estava a caminho. E eu comecei antes disso mesmo aqui, assim, a pesquisar, fazer algumas coisas, dicionário, Bíblia,
até no professor Google, né, a gente começa a pesquisar no dicionário, na Bíblia e no professor Google algumas definições lá a respeito de eunuco, e aí a gente encontra algumas. O texto aqui diz que ele era, além de ser perdão, irmãos, um alto oficial, ele também, em algumas definições, diz que ele era uma pessoa meia sem juízo, era uma pessoa que perante a sociedade, ele era homem castrado, tinha a função de guardar as mulheres do além, como também um indivíduo débil, impotente, físico ou até mesmo espiritualmente, que é o caso do texto aqui que nós lemos. Porque ele estava lendo algo que o Espírito Santo estava lendo, mas ele não estava entendendo nada, porque era algo espiritual. O texto que ele estava lendo é aquele que nós acabamos de ler aqui, ele lia. No versículo 7. Foi levado como ovelha ao matadouro. 32, perdão, irmãos. Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante os seus tosqueneadores, assim ele não abriu sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça, quem lhe poderá descrever a geração? Porque dessa terra a sua vida foi tirada. Aí ele questiona, ele estava falando de si mesmo? Aí entra naquela questão do que eu vi em relação à pesquisa. Ele era uma pessoa impotente espiritualmente, porque não entendia aquilo que Deus estava querendo lhe transmitir a respeito do texto que ele estava lendo. E Deus tão somente deseja que Felipe agora se posicione na direção de mostrar àquele homem o caminho que ele deveria seguir. Falava do próprio Jesus, aquele que como uma ovelha foi levado ao matadouro, e em nenhum desse momento, pelos seus tosqueadores, ele abriu a sua boca, ou rejeitou, ou negou-se a fazer o que tão somente Deus desejava que ele fizesse em prol de mim e de cada um de nós nessa noite. Terceiro lugar, irmãos, você precisa se posicionar em meio à sociedade em que vive. Quem é você na sociedade que você vive? Você é simplesmente Sebastião? Esses dias eu passei uma experiência, não agradável ao mesmo tempo, mas é algo que a gente pode tirar como lição. Aí você traz isso aqui, em que a gente precisa se posicionar numa sociedade em que a gente vive. Por que eu sempre falo isso? Eu sempre falo que é o seguinte, muitas das vezes a gente não precisa falar, né? As nossas atitudes, ela diz necessariamente quem a gente é, para quem está ao nosso lado e para a sociedade em que a gente vive. Como eu falei para o pastor, eu estava com um funcionário lá, mas o cara falou para mim que não ia na sexta-feira, em plena sexta-feira o cara não ia trabalhar. Eu falei, você não vai vir hoje, que é sexta-feira, segunda-feira você não precisa vir mais não. Aí o cara falou, não, então, porque você está pagando pouco. Eu falei, cara, faz a conta de quanto eu te paguei e tal. Para resumir, ele foi lá na obra, apareceu. Só que quando chegou lá, o corintiano estava pura cachaça, plena sexta-feira, o cara estava só pinga. Agora está explicado, porque você falou para mim que não queria vir. Mas aí você falou que ia mandar embora, tem que me pagar agora. Eu falei, cara, fala o seguinte então, senta ali, quando for 4 horas que o dinheiro pingar na minha conta, a primeira pessoa que vai receber é você. Não, você está mandando. Não, cara, não estou te mandando embora. Você falou para mim que ia vir só segunda. Eu falei para você que segunda-feira para mim não servia, tinha que ser naquele dia. Segunda-feira não precisava mais você voltar. Aí daí, beleza, foi embora. Eu falei, cara, depois disso era o seguinte. Em seguida, a outra obra, como eu estou com 3 obras, o patrão da outra obra, 9 horas já pagou. Aí eu mandei uma carinha e tal. Fala o seguinte, manda um pix aí, que eu não gosto de ficar devendo para pobre não. E mandei uma carinha de riso lá para ele. Esse cara me descascou. Depois eu percebi, porque ele estava bêbado também, né? Falei, cara, se você não entendeu toda a brincadeira, fala o seguinte, esquece tudo que eu falei, e ainda falou o seguinte, cara, logo você é da igreja. Quer dizer, então é isso que eu estou falando, não. Muitas das vezes as nossas atitudes, ou o jeito da gente falar, mas a gente não precisa nem falar. As nossas atitudes vão dizer para a sociedade quem a gente é, ou que tipo de comportamento a gente está tendo. Mas eu falei, faz o seguinte, cara, me perdoa, então, se for mal interpretado. Se você ver lá no final da frase, você vai ver a carinha lá de... como que eu posso... é uma palavra... Não é sarcasmo, ironia, isso aí. Você vai ver uma carinha de ironia lá no final, mas se você não entendeu, fala o seguinte, esquece tudo que eu falei, apaga, já deletei aqui do meu, você apaga aí também, esquece, me perdoe, o seu dinheiro agora já vai estar na conta. Mas é algo que fica marcado, não é verdade? Para mim, particularmente, fica.
porque quer queira, quer não, a primeira coisa que veio, ainda diz que é da igreja. Ele não falou nem... Me chamou de pobre. Me chamou de pobre. Aí ainda falou assim, não, cara, não é só porque você é rico. Eu falei, cara, antes eu recebo, agora isso aí eu recebo de você como bênção. Eu recebo, cara. Você tem que menosprezar os outros. Eu falei, cara, esquece o que eu falei, já morreu, apaga tudo que eu falei, esquece tudo que eu falei. Joga na lata de lixo, porque eu não sou, cara. Eu recebo isso aí como uma promessa, uma profecia do Senhor para minha vida, sua para minha vida, mas desculpa então, vou te pagar, mas quer dizer, irmãos, infelizmente, nós como uma sociedade, nós como povo de Deus, como povo cristão, muitas das vezes a gente precisa não falar, a gente acaba comprometendo. Como assim também nas nossas atitudes, a gente também acaba comprometendo. Eu não sei quantos viram essa semana a situação, a reportagem do ex-traficante que morava lá em Minas Gerais, que era o braço direito no passado do Fernandinho Beiramar. E ele foi executado. E ele já tinha cumprido a pena dele, passou 25 anos preso. Nesse período aí ele se converteu. Agora sim, a questão da convergência, da conversão de cada um, não compete a nós se falar se foi verídico, é isso, não compete a mim nem aos irmãos. Mas aquela coisa, a gente precisa falar de Jesus, as pessoas precisam aceitar. A mudança quer fazer ela com Deus. E ele foi executado. E ele vivia, até o pessoal fala, o que hoje a mídia, a grande mídia principalmente, gosta de frisar e vivia dando testemunho nas igrejas evangélicas. Aí foi executado. Mas é aquela coisa, eu até conversava com um cidadão, cara, assim, há dois lados das situações, né? Quando você escolhe, a gente até tem algum testemunho muito impactante aqui do pastor Geraldo e de tantos outros, já na igreja, quando a gente estava ali no Rita Vieira, foi lá 2 ex-homossexuais que tem testemunhos que só com testemunho é capaz de convencer qualquer pessoa, que a multidão, eu creio, acredito que vai, porque Deus usa, né? Mas infelizmente, quando você escolhe um lado, você tem que viver aquele lado, ou quando você escolhe o outro, você tem que viver o outro lado. E muitas das vezes vai haver esse conflito, né? Justamente aquele que nós estamos falando a respeito de batalha espiritual. Eu louvo a Deus porque ele entregou a vida dele para Jesus. Dali como estava o andamento de vida dele com Jesus, para mim eu não posso julgar, porque para mim não vai fazer diferença. É ele com Deus. Mas eu acredito e penso que ele foi executado justamente por fazer parte de uma facção no passado, e essa facção, aquela PCC lá, e o braço direito do Fernandinho Beiramar, eu acho que eles não aceitam. Até porque eu tive uma certa vez ali, chegou na nossa igreja um casal e o marido dessa senhora, ele era fugitivo lá de São Paulo. Ele estava pagando no semiaberto, e daí tinha que apresentar, e ficou o tempo de se apresentar, aqui caiu, foi preso, e foi lá para a máxima. Aí o cara chega depois, não, ele fala um mundo lá, pinta um mundo lá de dentro, que é mil maravilhas. Porque o PCC, isso, aquilo, quer dizer, você está entendendo? São conflitos de pensamentos, e que trabalha de maneira tão forte, tão intensa na vida dessas pessoas, que assim, enquanto Deus está tentando quebrantar algo, o inimigo está também da mesma forma, agindo, tentando mostrar que tudo aquilo é uma ilusão. Mas eu louvo a Deus porque eu creio na salvação dele, assim como de muitos outros. Mas aquilo que eu estou falando para os irmãos, muitas das vezes as nossas atitudes é que ficam, né? Aquilo que nós fizemos de bom ou de ruim, é que infelizmente na maioria das vezes é o que vai prevalecer. As pessoas vão sempre olhar como olharam para ele, a grande mídia, ex-traficante, aliás, o segundo cabeça do Comando Vermelho da capital, que vivia dando testemunho na igreja. Essa é a manchete que fica. O cara não vai lá dizer assim, olha, o cara se converteu, mudou de vida e está ganhando almas para Jesus. Infelizmente a gente não vai ouvir nunca isso da grande mídia falar a respeito do meio evangélico. Tanto é que a gente viu os últimos dias também o que está acontecendo em relação aos pastores lá do Ministério da Educação e tudo aquilo que vem acontecendo quando principalmente envolve o reino espiritual. Fácil? Não é, né, irmãos? Não é. Mas a gente precisa se posicionar diante da sociedade. Quem tem sido você diante da sociedade? Quem tem sido eu? Como você tem se posicionado diante da sociedade?
A gente, quando fala em sociedade, a gente já começa a pensar tudo lá tão longe, né? Mas já começa aqui do lado, né? Do nosso vizinho. Às vezes, aqui na igreja, que é a ilustração mais notória que a gente vê é aquela que o cara, eu quero viver só na igreja, porque na igreja meu pai e a minha mãe é santo, lá em casa é gritanhada para cá, é palavrão para lá, e isso tudo acontece. E em meio a tudo isso, há uma sociedade ou um vizinho que não conhece a Jesus, que não é de Jesus, que muitas das vezes está olhando para a nossa vida, e a gente nem não sabe, mas está olhando. Não precisa muitas das vezes a gente abrir a boca para falar. Nós somos chamados a levar a palavra do Senhor todos os dias, convocados. Ir por todo mundo, pregar o Evangelho. Mas muitas das vezes não precisamos abrir a boca, as nossas atitudes, elas vão dizer quem nós somos diante da sociedade e a igreja que nós representamos, o reino de Deus que nós representamos aqui na terra, não a igreja física, o espaço físico em si, porque a gente sabe que igreja, espaço físico não vai nos salvar. É aquilo que a gente falava anteriormente, sempre falou, a questão da unidade, você está no ambiente que você vai se sentir bem. Até terça-feira da semana passada, eu falava lá no futebol com o senhor, que ele é daqui ele falou da igreja aqui no Tiradentes, e ele era da Assembleia de Deus Missões. Mas foi lá, pediu a bênção do pastor para sair com a família, porque não discordava de situações que estavam acontecendo, mas foi lá pedir a bênção do pastor para sair, porque não queria sair, para continuar com um espírito de adoração e servir a Deus, tentar fazer a obra de Deus da melhor maneira possível, e está saindo da igreja de forma conturbada, de forma bagunçada, que a gente sabe que onde a bagunça reina, dificilmente o Espírito do Senhor vai reinar. Quando a coisa já começa errada, a tendência é que ela continue caminhando errado, né? Infelizmente é a tendência. Nós vivemos isso na pele um bom tempo na igreja que nós estávamos, eu e minha família. Eu e minha esposa, particularmente, quando meus filhos eram pequenos, não conseguiram presenciar nada disso. A ponto de, certa feita, eu consegui, infelizmente, sair até na porrada com o irmão lá, ter que me cuidar para não sair na porrada com o irmão lá na igreja. Ainda fui acusado por uma pessoa que eu morei dentro da casa dela, irmãos, quando eu cheguei aqui, de dizer que fui eu quem provoquei. A pessoa, então, não me conheceu durante 10 anos que eu morei dentro da casa dela. Então, essa pessoa realmente não me conheceu, em dizer que, até a gente me brincava assim, falava que ela era uma senhora, falava, eu vi, pastor, foi ele mesmo, foi o irmão que começou, que provocou. Cara, assim, eu ria da forma dela falar, até brincava muito tempo, mas assim, eu não estou guardando nem dinheiro, né, irmão? Vou guardar rancor? Então, estou guardando nem dinheiro em tempo de crise, vou guardar rancor. Estamos aí para perdoar, e a vida que segue. Jesus quer abençoar a minha vida, a vida da família da irmã. E a coisa, a gente sabe que desanda, mas a pergunta é, quem eu tenho sido diante da sociedade? Quem nós temos sido diante da sociedade? Eu fico feliz quando os meninos lá, de certa forma, impõem um respeito pelo fato de você ser da igreja. Eu chego lá e ligo o rádio deles, aí eu vou comer, eu coloco baixinho e de repente eles desligam um deles. Eu falo, até às vezes eu brinco, é a bênção contra a maldição, né? Quando eles deixam os dois ligados, eu falo, bênção contra a maldição, hein? E eu falo para o menino, vai queimar em nome de Jesus, hein? Aí o cara fala, eu já vou desligar. Eu falei, vai queimar em nome de Jesus. E a coisa, assim, a gente brinca, mas tem um tom de respeito, porque quando eu ligo o meu, eles vão lá e desligam um deles. Até eles falam, porque o meu tem uma cordinha, fala, cadê o Zé do Raio? O meu patrão já está me chamando de Zé do Raio, que é aquele pernambucano lá do esporte de Recife, lá, que andava com o rádio aqui, e o meu pendura aqui, assim, ó, e vou de uma obra na outra com ele tocando na rádio, hora lá o dia inteiro, até descarregar. Quando está descarregando, põe na tomada de novo, o cara fala, aí hoje estava chovendo, cadê o rádio? Eu falei, tá lá dentro do container, mas tá tocando, tá lá dentro, mas tá tocando. E é isso aí, irmãos, assim, de alguma forma, eu entendo que na maioria das vezes a gente consegue demonstrar, por mais falhos que nós sejamos, porque nós somos seres humanos, estamos sujeitos à falha todos os dias. Infelizmente nós estamos sujeitos à falha, porque estamos rodeados, a Bíblia diz, de uma tão grande nuvem de testemunhas. Mas quem tem sido eu? Qual tem sido a minha posição diante da sociedade? Continuando aqui, irmãos. Quarto lugar, você precisa se posicionar, mesmo que a situação ao seu redor seja contrária às expectativas que há em seu coração. Nós criamos expectativa, né, irmãos? A gente olha ao nosso redor. Ontem eu estava saindo para o futebol, na hora que eu entrei no carro, que liguei o carro, minha mãe me ligou, chamada de vídeo.
Ah, tô ligando, tá em casa? Falei, tô saindo pro futebol, mas pode falar. O carro ficou ligado lá e eu falando com ela. Ah, o meu irmão, ele é 2 anos e meio mais novo que eu. Ele pesava uns 110 quilos com o passar do tempo. Agora ele deve estar pesando uns 80 quilos. Eu estou pesando 76, irmão, você não tem ideia. Eu não passava de 62, 63 quilos, estou pesando 76, 77, perdão, 77 quilos. E ele foi internado ontem. A diabetes dele piorou e deu uma infecção intestinal e juntou uma coisa com a outra lá. A minha cunhada, ela é enfermeira. Para a felicidade dele é que ela é enfermeira, consegue cuidar dele lá, controlar até mesmo a insulina, porque se depender dele, ele não toma também, né? A gente, é aquela coisa, o nordestino é muito cabeçudo, acha que tudo é só trabalhar, pensar na família e não, tô bem, fiquei, olha assim. E ela falou, não, mas ele já está melhorzinho e tal. Falei, não, mas aí ela falou que amanhã consegue ter notícia dele porque ele está em Maceió. Meus pais moram a 80 quilômetros de Maceió, litoral, mas a 80 quilômetros de Maceió. E meu irmão está internado lá justamente por causa, complicou. A diabetes, juntou a diabetes dele, que é aquela que ele precisa tomar insulina, com infecção intestinal que ele deu também. E chega a essas situações em que a gente começa a pensar. Aí até falei para meus pais, ó, para os irmãos terem ideia, a gente brincava no passado, falava que o meu irmão ele só morreria, é que hoje já não se mata mais boi como antigamente. Antigamente matava boi com machado. Você chegava no matadouro, batia o machado na testa do boi, e não era com a parte que corta, era com a parte de trás do machado. E o boi morria. Falava, o meu irmão a gente brincava, você só morre hoje se for de machado, igual se mata boi. Porque ele já passou de tudo. Eu acho que eu já contei isso anteriormente aqui, meu irmão ele já teve sarampo, que há 2 tipos de sarampo. E o hemorrágico, não sei se é hemorrágico a palavra, mas é um que é fatal. E ele se curou. Aí depois ele teve, acho que meningite também, se curou também. Aí ele foi subir no pé de manga para roubar manga lá, caiu numa altura de uns 10 metros, saiu batendo a cabeça em tudo que é galho, passou do lado do chassi de caminhão assim, não bateu a cabeça, se batesse era fatal. Ficou uns 8 dias internado, a cabeça dele ficou tipo aqueles capacetes de astronauta lá, desinchou, o cara sarou. Aí foi brincar uma brincadeira de elástico, não sei quantos aqui, o pastor deve ter conhecido elástico, aquela brincadeira que esticava uma pessoa aqui, outra ali, tá brincando, no meio entre 2 camas beliche no quarto. Ele bateu as 2 canelas na quina de uma cama, fez 2 bocas na canela dele, cada uma pegou em média 12 pontos nas canelas, até hoje ele tem essa marca, 2 bocas assim, rindo na perna dele. Beleza, curou também. Aí agora se converteu, irmão. Eu fui o primeiro, aí ele foi o segundo, aí foi meu irmão menor e minha irmã. Só que ele não ficou satisfeito na Batista, ele foi para a Assembleia de Deus. Aí que até o fogo, né? Lá que ele se encontrou. Começou a namorar. E um certo dia ele foi almoçar na casa da namorada e está voltando. Ele tinha que trabalhar, ele voltou, era pertinho, voltou correndo. E foi chegando em casa e foi diminuindo o passo, parecendo que ele estava aquela coisa na câmera lenta, e foi diminuindo, foi chegando na porta e foi caindo. Caiu, paralisou tudo daqui para baixo, da cintura para baixo dele, paralisou. E só doía. Ele não perdeu o movimento das pernas aqui para baixo e só doía. Ficou naquele período ali, aí passava, depois atacava de novo. Aí a gente humilde, meus pais humildes, a minha tia tinha um pouco mais de condições, gastou o que tinha, o que não tinha. Aí os irmãos começaram campanha de oração lá na igreja. Todo dia, todos os dias, povo da fé, fervoroso, oração. Beleza, saiu do hospital, Jesus curou, depois que se curou, saiu, 20 dias depois saiu o resultado dos exames. Febre nos ossos. Nunca ouvi falar nisso. Uma doença chamada febre nos ossos, deu nele, atacou. Jesus já tinha curado na campanha de oração lá, Jesus já tinha revelado para os irmãos e Jesus curou a vida dele. Aí daí agora, há uns 3 anos atrás, 3 anos, que em 2019, isso aí, descobriu a diabetes. Do nada, passou mal, descobriu que era diabético, e a diabetes dele é daquela que você emagrece e tem que tomar insulina. Aí agora o negócio dele, o caso dele se agravou um pouco mais, ele foi internado. Não tinha sido até então, porque a esposa estava sempre cuidando dele e controlando as situações ali. E aí você fica imaginando, são situações que você nunca passa pelo seu... Não é a expectativa que está no seu coração. A expectativa que está no seu coração é sempre de quê? De ter uma família abençoada.
as melhores situações, você viver você, sua família, aqueles que estão ao seu redor. Nunca vai criar uma expectativa no seu coração de coisa ruim, eu creio que não. Mas nós estamos sujeitos a ela. Só que assim, e nunca somos preparados, porque é algo que a gente não está preparado para isso. A expectativa sempre criada no nosso coração é das situações que vão nos fazer sempre, não estou falando aqui em prosperidade, mas sempre vencer, sempre passar pela situação de forma vitoriosa, nunca sofrer naquela situação, sempre avançar para melhor, para melhor e para melhor. Essa é a expectativa que nós criamos em nosso coração. Eu não sei se essa era a expectativa do coração de Felipe naquele momento, que tem que sair de onde ele estava. No entanto, o homem estava a cavalo, né? Porque os carros naquela época era cavalo, não é isso, pastor? Puxado carroças, puxado a cavalo. Era tipo uma carroça, uma bica, né? E Felipe não estava de cavalo ou de carroça, estava a pé. Será que a expectativa dele era, não, eu vou ter que sair aqui caminhando a pé e vou encontrar com aquele homem lá na divisa, em Jerusalém, com uma faixa de Gaza lá, e vou falar de Jesus, vou explicar de Jesus para ele. Talvez a expectativa dele não era essa. Mas eu quero crer que passou a ser quando o Espírito Santo do Senhor, o anjo do Senhor veio até ele, o incomodou e disse, vai-te, dispõe-te. E é o que o Senhor tem dito para mim, e eu creio que tem dito isso também para os irmãos. Vai-te, dispõe-te. Dispõe-te com o teu vizinho, dispõe-te com o teu parente, aquele que ainda não conhece a Jesus. E muitos de nós sofremos, né? Porque temos parentes ainda que não aceitaram Jesus, são relutantes, tem uma tese ali, que brigam por elas, querem defender a todo e qualquer custo, e estão relutando. Mas Deus nos chama, assim como Ele chamou a Filipe, e diz, olha, a expectativa do teu coração, coloca ela em prática. Sois chamados a se posicionar, a praticar, a ir além da expectativa que está no teu coração. Eu não sei qual é a expectativa do teu coração nessa noite, mas Deus te diz, vá além da expectativa que há no teu coração. Se posicione além da expectativa que já existe no seu coração, que eu creio que foi a que passou a existir no coração de Felipe. Quinto lugar, irmãos, quando você se posiciona, o milagre acontece. Eu citei aqui a vida do meu irmão, acho que a vida do meu irmão aconteceu vários milagres no decorrer da vida dele. Até falei para meus pais, você pode ficar despreocupado, porque se o meu irmão já passou por tanta coisa, não vai ser agora que Deus vai levar. A não ser que o plano de Deus já esteja cumprido, ou esteja chegando ao final do cumprimento na vida dele. Eu acho que ainda não, porque eu tenho orado, eu creio que eles também, pela conversão do meu pai e da minha mãe. Numa relação, principalmente em relação antiga, a gente sabe que eu tenho, por exemplo, o meu sogro e a minha sogra. Hoje, se o meu sogro morrer, a minha sogra eu acho que vai junto. Se a minha sogra morrer, eu acho que para o meu sogro não vai fazer muita diferença, não. Ele é aquele cara sistemático, que eu acho que não vai fazer tanta diferença. Ele pode amar, eu não duvido do amor dele pela minha sogra de jeito nenhum, mas é diferente da minha sogra para com ele. Eu creio que se a minha sogra ver ele no caixão lá, é capaz dela pular dentro e falar, me tranca junto que eu vou junto com ele. É Deus no céu e o filho na terra para a irmã Conceição aqui. Eu admiro até certo ponto, mas é que a gente pensa muito nisso. Relacionamentos passados estão muito presos a isso. Aí eu vejo, hoje, a minha mãe tem já assim, eu não digo que ela aceitou de público, mas em seu coração eu creio que ela já aceitou a Jesus. E ela não vai tão somente por conta do meu pai. Meu pai é relutante. Ele ainda fuma, eu falei, o senhor já chegou ao ponto, larga a mão do cigarro, compra uma caixinha de bala, até eu falei, passa muito na Record aquele negócio lá do fumazio, compra um negócio, sentiu vontade de fumar, mete o trem daquele na boca lá que vai acabar. Não, diminuí já diminuiu. Não, mas continua fumando, o senhor não parou, só diminuiu, mas não parou. Quando a gente se posiciona, o milagre acontece. No texto aqui em questão, a Bíblia diz que Felipe a caminho, eles viram água. E o eunuco diz, ali tem água, o que me impede que eu seja batizado? E a palavra do Senhor diz que a nossa função como igreja do Senhor, como servo do Senhor, é levar pessoas a crer, a aceitá-los e ser batizados, não é isso? Serviço completo. É o serviço completo, né? E o milagre acontece.
O homem ia a caminho lendo algo que ele não entendia. Ele está falando de quem? Será que ele está falando dele mesmo? De algum outro profeta? De quem que esse texto está falando? A quem se refere esse texto? E quando Filipe se posicionou diante da vontade de Deus e foi ter com aquele homem, o milagre de Deus aconteceu. O milagre de Deus, por ser completo, aquele homem era um homem, segundo o que nós vemos aqui, religioso, porém não convertido. Até ele ter aquele encontro quando o anjo do Senhor manda Filipe ir de encontro a ele, e ele chega agora a tal ponto de dizer: a água está ali, o que me impede de cumprir o mandamento do Senhor, a ordem dada por Deus? Eu vejo aqui o milagre do Senhor acontecendo nesse instante em que ele diz: se tu creres, sim, creio que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Então vamos lá. Entrou e foi batizado. É o id completo do Senhor. É o posicionamento na presença de Deus. Quando a gente se posiciona, o milagre acontece. Que milagre você tem buscado diante da presença do Senhor? Você só precisa se posicionar. O milagre que eu tenho buscado todas as manhãs é a conversão do meu pai e da minha mãe. Mas eu coloco sempre em primeiro lugar a vida do meu pai, porque, como eu falei, casamentos passados, eu sempre falei aqui na igreja, cheguei a testemunhar que eu vivi a minha vida toda achando que eu não era filho do meu pai, até o dia que eu vim embora para Campo Grande. Quando meu pai me abraçou na despedida e chorou igual criança. Ali eu descobri que eu era filho dele, até então eu tinha dúvida, porque eu achava que eu não era filho dele. E meu avô obrigou meu pai, porque meu avô é descendente de italiano, alemão, aquele povo do passado lá é todo povo bravo, principalmente do Nordeste, né? Tem uma região do Nordeste lá que os caras matam por pipoca doce, o pessoal até brinca, mata por pipoca doce. E se for salgados, que mata 2. Por doce mata 1, por salgadas que mata 2, 3, já deixa um no ponto para o outro dia. Há umas cidades lá se bem que agora sim, né, a modernidade veio, as coisas mudou, acho que hoje já estão querendo celular, notebook, essas coisas, já estão pulando um pouco a questão da pipoca. E aí tinha essa questão, né? Aí eu consigo orar mais, assim, eu priorizo hoje, oro a minha mãe, mas coloco como prioridade a vida do meu pai, porque é aquilo que eu falei. Como casamentos antigos, eu acho que era meio guiado por essa situação aí, eu descobri, não, meu pai me ama, porque até então eu tinha dúvida, eu achava que eu não era filho dele porque ele me espancava demais, eu era o saco de pancada do meu pai. Esse meu irmão aí, se o meu irmão fizesse algo errado, eu apanhava 2 vezes. Uma porque eu deixei ele fazer a coisa errada, e porque eu estava junto na coisa errada e mesmo assim continuei deixando fazendo a coisa errada. E eu sempre, ele não apanhava. Aí esse negócio ia crescendo dentro de mim a ponto de eu... E aí sem contar que ele era um alcoólatra, batia em mim, até Deus, às vezes batia só porque eu acho que para disfarçar. O meu irmão quando estava alcoolizado, mas eu e minha mãe éramos os preferidos do meu pai. Aí na segunda-feira meu pai tinha que voltar, começar a arrumar aqui lá. Hoje tem muito plástico, mas antigamente era muita cadeira de madeira. Aí ela vinha toda molenga, mas aí tinha que ir lá pegar e começar a repregar, amassar. Até uma próxima sexta-feira de novo, queria fazer tudo a mesma coisa novamente. E a gente correr para casa da minha tia. E aqui eu fui crescendo com aquele pensamento. Até o dia que eu falei, eu vou para Campo Grande. Eu já tinha ido morar em João Pessoa, na casa da minha tia. Morei por 3 anos em João Pessoa, e de 92 a 95. Não teve mudança nenhuma, acho que nem para mim, nem para a vida do meu pai, porque demorou um pouco que eu voltei. Mas quando, acho que assim, não conhecia Mato Grosso do Sul, aí você vai olhar quase 3.000 quilômetros de distância, não é a mesma coisa. João Pessoa, você está 8 horas de viagem de Maceió, é pertinho, você resolve voltar, você volta. Aqui não, aqui é complicado. E quando eu vim para cá, avião era muito caro, tinha que vir de busão, 3 dias e meio dentro do busão, o negócio era complicado. Aí eu senti, não, o velhão foi lá, abraçou, chorou, falei, ele é meu pai, ele me ama, ele é meu pai. Ali acabou toda e qualquer dúvida, acabou naquele momento ali, irmãos. E eu oro por esse é o milagre que eu tenho orado todas as manhãs, a conversão do meu pai. Eu tenho me posicionado nesse sentido, de ver a conversão do meu pai. Em sexto e último lugar, irmãos, para terminarmos, sem querer me delongar muito, porque eu acho que já falei até demais, né, irmãos? Quando você se posiciona, Deus te enche pelo seu Espírito Santo, como um legítimo representante do seu reino celestial. Aleluia. Amém? Amém. Quando nós nos posicionamos. O texto diz que após o eunuco ser batizado, Filipe saiu juntamente com ele
E a Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor veio e arrebatou Felipe. Levou a cidade onde ele estava. Dali os dois não mais se viram. Ele foi arrebatado dali. E diz que o eunuco saiu jubiloso, alegre, porque tinha aceitado e tinha sido salvo por Jesus. E tinha se batizado, corrigindo, tinha se batizado, tinha aceitado o reino por completo. E quando isso aconteceu, a gente se posiciona, o texto continua dizendo que ele foi arrebatado. O Espírito Santo nos enche a tal ponto, que é o que aconteceu com ele, que nós nos sentimos verdadeiramente e legitimamente representantes do reino dos céus. Uma certa feita, eu estava fazendo uns estudos com uma jovem lá em Maceió. Eu fui trabalhar lá uma época, fiquei uns 6 meses trabalhando lá. E você novo convertido, você está com aquele gás todo, né? Eu tinha, acho que um pouco mais de um ano de convertido. E eu comecei a fazer estudo com a jovem lá. E eu fui ler o texto de 1 Samuel. Eu não conseguia ler o texto de 1 Samuel. Eu começava a ler, eu começava a chorar, eu não conseguia ler. Naquele instante eu senti que Deus, o Espírito Santo de Deus estava me enchendo. Todas as vezes que eu chegava naquela parte que ele dizia assim, e ele vai ser... Eu não conseguia terminar de ler. Meus olhos enchiam de lágrimas e descia, eu começava a chorar, eu não conseguia ler, nem silenciosamente eu não conseguia ler. Porque embaçava, eu não conseguia mais enxergar. E eu senti naquele dia a ação do Espírito Santo, que era tremenda. Naquele dia eu senti verdadeiramente a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Não que eu não tenha sentido, mas eu acho que aquele dia foi especial, foi diferente. Aquele dia foi diferente. Eu já li outras vezes, normalmente, mas nunca como no dia que eu fui me preparar, estudar aquele texto para ensinar para a menina, a jovem, a respeito era um caderninho, eu não lembro bem o texto dele lá, mas um da cinza, você preparatório até o batismo, e ele passava por esse texto aí também. Eu senti que verdadeiramente naquele dia, isso que eu acabei de ler aqui, me colocou como um verdadeiro e legítimo representante do reino celestial da glória de Deus, porque eu senti a presença do Espírito Santo ser forte na minha vida. Teve outras vezes aqui na igreja que eu já me emocionei muito, senti que ia ser o Espírito Santo através de uns 2 louvores, não seguidamente, mas em cultos separados, perto daquilo que eu já senti quando tentei ler o livro de 1 Samuel, a respeito de quando Samuel ia ser entregue, que sua mãe disse que ia entregá-lo ao reino para ser servo do Senhor na casa do sacerdócio Eli. Mas quando a gente se posiciona a tal ponto, a gente sente ser cheio do Espírito Santo, a ponto de nos revelar verdadeiramente, você, eu, nós, somos representantes legítimos do reino celestial do nosso Deus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus complete em nossos corações o que Ele deseja ainda nessa noite. Amém. Amém.